Assalamu alaikum. Hello to everyone in Saudi Arabia. Inshallah, I'm going to visit and come and see you. Bom, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse policial, porque às vezes as pessoas me perguntam assim duas coisas, eu sempre alerto elas. Antigamente as pessoas não tinham conhecimento, hoje tem, ou pelo menos acesso maior à informação. Então, quando, por exemplo, agressão à mulher, as pessoas falam assim, já vi vários muçulmanos entraram aqui dizendo assim, mas por que se você for buscar, né, quem são os países que estão em primeiro lugar em agressão à mulher e etc. Eu falo, poxa, mas você não subestima a minha inteligência, pô. Nenhuma ditadura, ela vai alimentar os órgãos internacionais com informações sobre a agressão à mulher. Segundo, uma mulher, ela sabe que no país majoritariamente islâmico, sob a lei Sharia, ela não tem coragem de ir numa delegacia denunciar o marido. Porque ela sabe que os policiais que vão estar ali vão ficar tendenciosos ao marido, eles vão dar razão para ele, porque eles também vivem com essa concepção, ou a maioria deles. Então, é perigo. E aí a mulher vai ter que voltar para casa e ela vai ter que viver com o marido que ela tentou denunciar. Se ela apanhou, né, como agora no Afeganistão, né, se o homem não quebrar o osso, se ele quebrar um osso da mulher, ele fica 15, 20 dias lá respondendo, mas se ele não quebrar, tudo bem. Né? Então, você imagina o que esse cara vai fazer com essa mulher. Então, por medo, elas não vão alimentar, não vão, e mesmo que alimentasse o próprio governo que vive sobre essa lei, ele não vai alimentar os órgãos internacionais. É por isso que a Arábia Saudita agora teve que mudar alguns padrões, inclusive acabar com a polícia moral, né, que tinha, que é aquelas que ficavam olhando se a mulher estava com uma roupa específica, se ela não estava olhando para um homem, que não sei o quê, porque eles quiseram entrar no mercado internacional. Fiz até um vídeo sobre isso aqui. Ele tem um projeto chamado Visão 2030, depois você procura saber. Por isso que mudou o investimento, a mesquita já não estão dando mais, agora não pode abrir mesquita em qualquer lugar, só em cidades, né? E não ficar abrindo em cada esquina. A mulher agora tem certas liberdades, como trabalhar fora, como tirar a carteira de motorista, como viajar sem um tutor, que antigamente não era permitido, e assim por diante, mas eu fiz um vídeo sobre isso aí. O que eu quero que você veja nesse vídeo? Que você preste atenção no que se tornou a Inglaterra. Como o número de muçulmanos cresceu muito e muitos estão, inclusive, nas bases do governo, né? Inclusive o primeiro-ministro inglês que saiu agora, graças a Deus, agora há umas semanas atrás, ele era muçulmano. Né? Então, você teve aquela investigação na Inglaterra, houve mais de 250 mil meninas inglesas, num período de 40 anos, foram, né, você já imagina o quê? Por uma gangue, né, de extremistas ali, e o governo fazia vista grossa, né? Eles não foram investigados, e tem umas questões, já coloquei vídeo sobre isso aqui também, mas você pode procurar saber. Isso foi denunciado, inclusive o Lacombe, que é um jornalista brasileiro, ele denunciou sobre isso. E aí, eu sempre falo aqui, por que um muçulmano aqui na Inglaterra, ele pode pregar a fé dele publicamente, mas os cristãos estão sendo proibidos. Aí você vai entender vendo esse vídeo por quê, né? Porque a polícia, muitos policiais são adeptos ao islamismo. Então ele entende, né, que eu não posso oficialmente impedir, né? Mas eu posso usar da minha autoridade para debaixo dos panos ali chegar e dizer, não, você está ofendendo as pessoas, é discurso de ódio. Pô, mas a pessoa alegando, né? Ah, mas tem um muçulmano ali que ele também está pregando a fé dele, por que eu não posso? Não, mas você está com um discurso de ódio. Aí você vai entender que aquele policial, ele não é justo. Por quê? Porque, na verdade, por trás das coisas, ele é muçulmano. Então, presta atenção nisso. Olha ele aí. Assalamu alaikum. Hello to everyone in Saudi Arabia. Inshallah, I'm going to visit and come and see you soon. Olha ele aí. Você pode ver que ele tá sozinho. Percebeu que eu disse para vocês? É justamente isso. Ele tem uma tendência porque ele, como muçulmano, como ele declarou ali, então ele usa da autoridade dele para favorecer o que ele entende por fé. Como, por exemplo, se fosse o contrário, né? Um policial cristão, um rapaz muçulmano, e aqui não estou falando
da profissão de fé, tá? As pessoas podem seguir o que elas quiserem, mas eu estou dizendo para você ter um vislumbre de como muitos deles não aceitam essa ideia de liberdade religiosa nada. Se eu tiver autoridade para impedir que falem de uma outra fé que não seja a minha, eu vou impedir, né? Eu dei exemplo para vocês, poderia até ser o contrário. Ele ser um policial cristão e um rapaz muçulmano estaria pregando ali, e ele de repente usar, né, deixar os cristãos pregando, mas atrapalhar ali, tentar impedir, até prender pregadores islâmicos, vamos dizer assim. Também seria errado, né? Então, num país livre, a gente tem que ter liberdade de se expressar, tem que ter liberdade de expressar principalmente a fé. Por isso que eu falo para você, tudo começa com uma sutileza. Ninguém faz muitas coisas declaradamente, mas por debaixo dos panos, né? Não protege ou nem fala para não se sujar. Não vou declarar aqui que eu sou a favor de certas coisas, então vou ficar na minha. Ou vou ficar gritando, ou entrar em todos os vídeos e dizer mentira, mentira, mentira. Mostra onde tá a mentira, aí some. Então, a gente tem que ficar bem sensível e bem ligado a esse tipo de coisa para que ninguém nos engane. E a gente tem no Brasil, né? Aí no Brasil, que a gente possa votar direito, sabe, gente? Que a gente possa tomar bastante cuidado para que realmente a lei seja para todos e que todos tenham a liberdade e se mantenha assim, de expressar a tua fé e todos sejam protegidos, seja qual fé for. Mas a gente tem que sempre lembrar desse ponto, que algumas, em sua essência, elas não permitem essa liberdade.